Bom, muito bem-vindos, então, né? A ideia hoje é a gente apresentar nosso roteiro para a Índia, tá? A gente vai mandar depois para vocês as informações todas que precisam, mas a gente gosta de apresentar primeiro a viagem, né? É, não só os lugares que a gente vai, mas principalmente qual é a ideia da gente ao criar essa viagem, né? Esse roteiro que nós vamos apresentar hoje é um roteiro que a gente nunca ofereceu para o pessoal, né? Normalmente, assim, dificilmente você vai encontrar alguma viagem que ofereça esse tipo de roteiro, porque a Índia é um país bem continental, né? Como o Brasil, bem grande. Normalmente, se você vai para o norte, você não vai para o sul. Se você vai para o sul, você não vai para o norte. Você vai para o leste, você não vai para o oeste, né? Então, normalmente as viagens para a Índia elas se concentram ali numa região, né? Como a gente acha que ir para a Índia é um acontecimento na vida da gente, né? Nem sempre a gente tem oportunidade de ir várias vezes para a Índia. A gente já foi mais de 15 vezes, mas, né, as pessoas normalmente vão uma vez para a Índia. Então, a gente quer mostrar um pouco de tudo o que tem na Índia, tá? Então, o nosso roteiro ele vai de leste a oeste e a gente vai dar uma corrida lá para o sul, né? No final da viagem para conhecer um pouquinho também do Kerala, que é um estado muito bonito, né? Como toda viagem para a Índia, assim, a visão da gente ao levar as pessoas para a Índia é apresentar essa cultura que é tão rica, né, produziu tantas coisas maravilhosas durante esses milênios em que essa cultura existe, né? Talvez seja uma das culturas mais antigas, com uma continuidade assim surpreendente, né? A gente estuda um pouquinho da história da Índia, então a gente percebe que existe uma continuidade nessa cultura de 8.000 antes de Cristo até os dias de hoje. Então, uma cultura aí que talvez tenha pelo menos uns 10.000 anos, né? É surpreendente a gente ainda ver isso nos dias de hoje, né? Principalmente no mundo tão globalizado e tão descartável, onde aquilo que era bom hoje, né, amanhã já é lixo, já ninguém gosta, já caiu de moda, né? E aí a gente tem uma cultura de 10.000 anos que continua sendo positiva, continua oferecendo soluções para as pessoas, né? Então, o que a gente gosta de mostrar na Índia é exatamente isso, né? Fazer essa viagem pelo pensamento mesmo da Índia, né? Então, por isso nós escolhemos esses lugares. Claro, muitos deles são lugares turísticos, são os lugares, né? Você vai para a Índia e não vai ver o Taj Mahal, impossível, né? Já tentei fazer viagem assim, não funciona. Então, as pessoas querem ver o Taj Mahal, vão ter lá os lugares importantes, com certeza, né? Todos os lugares que a gente vai visitar são lugares importantes em termos turísticos, mas o nosso olhar é mais um olhar para a cultura, né? Para a espiritualidade da Índia, porque não existe como você falar dessa cultura sem você falar da espiritualidade, né? E falar de espiritualidade não é falar de religião, é falar da alma desse povo, é falar, né, do que é importante para eles, né? Se a gente fosse fazer uma viagem pelo Brasil, a gente ia ter que falar de carnaval e de futebol, né, e de samba, mesmo que a gente não gostasse dessas coisas, né? A gente ia ter que falar porque é a alma do brasileiro, né? E na Índia, a alma do indiano é a espiritualidade, né? Então a gente precisa, ao fazer uma viagem para lá, mostrar um pouco disso, tá? Bom, então vou mostrar logo aqui os slides. Vamos lá.
o nosso roteiro, tá? Fê, quer complementar alguma coisa? Não, acho que é isso. A Índia, quando a gente vai para lá, né, como o Anderson falou, é muito grande. Então a gente tentou juntar realmente um pouco das boas e melhores experiências que a gente teve lá. Ou cada vez que a gente vai, a gente tem uma experiência, né? Parece que é inesgotável. Assim, mesmo não sendo a primeira vez, a gente vai e se surpreende com coisas. Mas lugares que a gente teve experiência muito boa. A gente viu, né, várias vezes, né? Olhamos outros roteiros e, e é meio estranho, assim, quando você vai para a Índia, você vai de hotel simplesmente como para o turismo, né? Então você sai do hotel e vai para o lugar, visita e já sai rapidinho, vai para outro, você não tem tempo de nada, você não tem tempo de experimentar. A ideia da nossa viagem é ter experiência mesmo, experiência da Índia. Óbvio, a gente vai, né, ficar em hotéis que são palácios às vezes, a gente vai ficar, né, isso é muito bom, é muito agradável na Índia. A gente vai conhecer os lugares, né, turísticos, que é parte da Índia, se tornou turístico porque tem uma história ali, né? Mas a gente gosta muito de andar na rua, né? De sentir, de andar de tuk-tuk e sentir a Índia, né? Como é que ela é, pegar aquele trânsito, experimentar, né? Aquele caos que a gente aprende que não é um caos lá, né? Que para a gente aqui, num É olhar um daqui, a gente caos começa organizado. a mudar, a ter essa experiência e é muito enriquecedor isso. Eu acho que viagem sempre é muito enriquecedora, mas a gente tem essa sensação de que como é importante a gente se abrir, né? Mudar o chip muitas vezes quando a gente está em um outro lugar. E a gente vem mudado mesmo, né? Isso fica impactado, assim. É muito comum as pessoas, depois quando retornaram ainda, elas falam: será que eu vou conseguir viver ainda, né, do mesmo jeito que eu sempre vivi, né? Porque produz na gente experiências, né, profundas. Então, essa é a ideia, né, da viagem, ter essa experiência, essa vivência, né? A própria experiência turística, ela está muito integrada da gente entender ali, né, como parte da cultura. E os lugares que a gente vai também, a Ashram, tudo que é parte de vivenciar, né, coisas que são pontos, né, interessantes, muito interessantes na Índia e principalmente o pessoal que, né, do yoga que tem essa conexão também, né? E é legal a gente já dizer que essa é uma viagem aberta a qualquer tipo de pessoa, né? Muitas vezes as pessoas perguntam: ah, mas eu não pratico yoga, posso ir na viagem? Pode, desde que você não odeie o yoga, obviamente, né? Porque está indo com um grupo de yogis, a gente vai praticar yoga, né? Não vai ter nada assim, ah, vamos botar o pé atrás da cabeça. Não, não existe isso nas nossas viagens. É esse o nosso objetivo, então. E então, assim, é uma viagem que comporta qualquer tipo de pessoa, desde que a pessoa tenha alguma afinidade com o yoga, é muito bem-vinda, tá? E foi engraçado que hoje eu nem falei para o Fê isso. Eu estava preparando, né, as coisas aqui para fazer a apresentação para vocês, aí entrei nas redes sociais e apareceu uma mensagem assim, mais ou menos assim: viajar é matar uma versão sua para que outra possa renascer, né? E eu achei tão legal aquilo, porque é exatamente isso que a gente sente nas viagens, né? Como se a gente deixasse uma versão nossa e a gente vem com uma versão normalmente bem melhorada, né? Então, é isso que a gente gosta quando oferecemos essa viagem, né? Boa noite, Dana. Boa noite, Bela. Cris. Pessoal que chegou, a gente não cumprimentou. Muito bem-vindos. Eu vou para o Noite. interior, às vezes eu vou para Caçapava e já volto com a sensação, leva um tempo para eu sentir que, né, retomar as coisas. Agora, por exemplo, quando a gente vai para a Índia, então é impactante, né? Tem uma mudança aí, né? Muito legal. Vamos lá, então.
Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Legal. Estão vendo aqui a apresentação, né? Legal. Muito bem, então o título da nossa viagem esse ano é Criando Memórias, né? Porque eu acho que uma viagem é exatamente isso, é a gente criar memórias, é a gente criar experiências, ter experiências, né? E não podia faltar para abrir essa apresentação nosso querido Ganesha, né? Nosso patrono nas viagens. Então, nosso grupo, todos os anos, chama Grupo Ganesha, né? E Ganesha, na Índia, é o destruidor de obstáculos, é aquele deus que tem rosto de elefante, né? Então, ele é aquele que faz as coisas acontecerem de maneira fluida, né? Então, é o nosso patrono nas viagens. A gente vai chegar, a nossa porta de entrada é Delhi, né? A gente chega por Delhi, descansamos lá um dia, mas já viajamos no dia seguinte para o Jharkhand, né? Um dos estados no leste da Índia, que é onde fica o ashram que a gente frequenta, né? Então, essa foto é um dos prédios do ashram, né? Um dos complexos do ashram. Ashram é uma escola de yoga, de filosofia, né, na Índia, e normalmente ela é dirigida por uma pessoa, por um guru ou por alguém, né, que tenha um trabalho espiritual, né? Então, a gente, como eu comentei, a gente sente que é importante esse contato com a espiritualidade da Índia, e nada melhor do que o ashram para nos dar essa experiência, né? Não é necessariamente uma coisa religiosa, tá? Mas a gente vai ter essa vivência, estar lá no ashram, participar com as pessoas que vivem lá, né, ou que estejam visitando. A gente vai trabalhar na cozinha, vamos ajudar a fazer limpeza no ashram, né? E vamos também ter a nossa rotina de práticas. Normalmente a gente tem uma aula de yoga ali por volta de 5:30, 6 da manhã, né? Depois tem café da manhã, aí a gente trabalha, faz o seva, né? O serviço para o ashram, naquilo que for determinado, que o ashram estiver precisando naqueles dias. No meio da manhã a gente tem mais uma aula. Normalmente a gente pede para eles um curso com alguma técnica própria dessa linhagem, né? Esse ashram é da Bihar School of Yoga, e eles têm técnicas muito interessantes, principalmente de meditação, e normalmente a gente pede para eles, né, algum curso nessa área. Então a gente tem uma sessão de meditação ali no meio da manhã. Depois almoçamos, tem um descansinho. Aí à tarde a gente tem mais uma sessão, né, de práticas ou meditações, né? É, mais um trabalho, e depois à noite, depois do jantar, o jantar é às 5 da tarde, né? Aí em seguida a gente tem lá Um satsang, um um evento. satsanga, um evento, ou um Ravan, ou enfim, né? Alguma apresentação. Às vezes as crianças fazem uma apresentação de dança, né? É super divertido ver a criançada do Ashram participando lá, né? E eles vão estar presentes, com certeza, em Andy, muitas uma ocasiões. pergunta. As Claro, aulas Chico. todas vão ser em inglês? Sim, as aulas são em inglês, normalmente eu traduzo, Ah, tá? tá bom. Então, eu fico lá do lado do professor e fico traduzindo. Isso não só no Ashram, mas na viagem como um todo, tá? Às Às vezes vezes o a próprio gente, guia, né? às vezes a Fala gente tem português um ou guia espanhol. que fala espanhol, né? E aí
normalmente dá para a gente entender bem, mas sempre que necessário, eu ou o Fê, né, fazemos a tradução, tá? Modéstia à parte, sou muito bom de traduzir em termos de yoga, de meditação, né? Então, e principalmente porque eu já conheço muitas técnicas, então é, sempre é bem legal, assim, a gente sempre curte muito, né, fazer essas aulas com o pessoal lá do ashram, tá? Então, esse é um dos prédios, é um ashram bacana, é um ashram bonito, assim, com bastante... Um ashram bem vivo, né? Acontece muita coisa lá durante o ano. E a gente, aqui, uma das salas onde a gente faz yoga, né? Quando a gente vai com o pessoal de outros, né, de outros países. Normalmente, o nosso grupo faz aula numa sala um pouco menor, mas salas gostosas também. E o ano passado não, 2019, né, que a gente foi com o grupo, a gente fazia a aula numa sala aonde dava para ver o sol nascer. Então a professora ficava esperando a hora que o sol aparecia para dar a saudação ao sol. A gente fazia a saudação ao sol no momento que o sol estava aparecendo ali, né? Era muito legal. A Dana estava na viagem, né? Lembra desse detalhe aí de esperar o sol nascer, né, Dana? Aqui é a região do Samadhi, né? É um dos complexos do ashram. Esse ashram, uma das coisas que eu gosto é que ele é espalhado, né? Normalmente os ashrams são um terreno X cercado ali e você fica lá dentro. É bacana também, né? Mas em Ríquia, os prédios, eles ficam um pouco distantes assim um do outro, né? Então a gente passeia pelo lugar, né? A gente não fica ali restrito, a gente, né? O Samadhi é num ponto, aquele prédio que eu mostrei, tipo a 10 minutos desse lugar, uma caminhadinha de 10 minutos, então é muito agradável o ashram, né? O Samadhi é o lugar onde está o Swami Satyananda, né? A pessoa que está nessa foto aí é o Swami Satyananda, que é o grande mentor dessa instituição, né? E ele está enterrado ali, né? Na Índia, quando uma pessoa é iluminada, normalmente ela é enterrada no próprio ashram, e aquele lugar onde a pessoa foi enterrada tem uma energia especial, né? Então, uma boa parte dos eventos acontece aí nesse lugar que é chamado de Samadhi, né? Na Índia, o costume é cremar, a não ser pessoas, né, como Satyananda, né, considerados como pessoas que se iluminaram, ganharam um grau né, de consciência, então eles são enterrados. Aqui é essa área do Samadhi, né? Tudo de mármore branco, é muito bonito ali. Aqui vários swamis, né? Que são as pessoas iniciadas nessa filosofia, né? Tem mantras, a gente canta mantras, enfim, é bem rico. Faz o Ravan, né? O ritual do fogo, então é quase impossível ir para o Ashram e não pegar um Ravan, porque eles adoram Ravan, né? Vira e mexe tem Ravan para alguma coisa lá, então é bem provável que a gente vá pegar também, né? E esses rituais, esses eventos que acontecem lá, ele é parte da cultura. Então, como eu te disse, né, a gente vai vivenciar, mesmo não precisa fazer yoga, né? Estar no ashram não é só para quem faz yoga, mas é para ter esse contato com a cultura e com esse, principalmente com esse lado, né, que traz a espiritualidade, né? E esse ashram é muito aberto, assim. Embora seja, né, a cultura hindu, eles são muito abertos para toda a crença
e religiosidade, né? Porque eles acreditam que a espiritualidade tá realmente em todas as coisas à nossa volta. Experiência de um ashram não é a gente fica lá, né, nas casas, não é como estar num hotel, né? Então a gente tem essa experiência de estar lá, né, de fazer os trabalhos, de estudar, mas é uma experiência muito rica, muito enriquecedora, né? Uhum. E aqui a grande dama desse lugar, né, Swami Satsang, Swami Satyasangananda Saraswati, ela é a pessoa que cuida do ashram, é a diretora espiritual, assim, vamos dizer, do ashram, né, a nossa guru, e ela é uma querida, recebe a gente super bem, né? O ano passado, a última vez que a gente foi com esse grupo que está aí na foto, né? Tinham várias pessoas nesse grupo que não eram praticantes de yoga, é, e adoraram, todo mundo ficou até um pouco mexido assim quando a gente saiu do ashram, ninguém estava É, eu queria ir querendo embora, tava muito querendo ir estender mais embora, uma né? semana. Queria ficar lá um pouco mais. Mas assim, vira e mexe, a gente tem um roteiro, né? Uma programação lá no Ashram, mas vira e mexe chegava lá alguém que ela tinha mandado, né? Ah, Swami Satsang mandou eu dar para vocês uma aula disso daqui que ela acha que é importante. Ou então, ah, Swami Satsang mandou a gente levar vocês para visitar tal parte do ashram, né? E assim eles vão adequando, né, aquilo que o grupo precisa e aquilo que eles têm de melhor para mostrar para a gente, né? Então, é uma experiência muito bacana a gente estar lá no ashram, tá? Vocês estão vendo a gente, eu e o Fê, aí na telinha de vocês? Então, legal. A gravação. Muito bom. Depois o ashram, ele fica razoavelmente perto de Calcutá, né? Chamada atualmente de Kolkata. Hoje em dia já tem avião. Quando a gente foi em 2019 não tinha, né? Então a gente ia de trem. Mas agora tem um voo direto de Delhi para a cidade que fica ali perto do ashram e depois a gente pega, né, dessa cidade de volta para Kolkata, né? E Kolkata é uma cidade grande, foi a sede do Império Britânico, né? Quando o Império Britânico dominava a Índia. É uma cidade muito interessante, a gente gosta bastante de Kolkata, e é uma cidade no leste da Índia, né? Em Kolkata que o Rio Ganges termina, né? Onde ele desemboca ali no mar, tá? Esse é um memorial para a Rainha Vitória, que foi construído em homenagem à Rainha Vitória. É um lugar extremamente bonito, fica no meio de um parque imenso, né? É um lugar muito gostoso de visitar. Aqui a gente tem um dos templos dedicados a Durga. Kolkata é uma cidade dedicada a Kali, em especial, né? Que é um dos aspectos da deusa no hinduísmo. Então, esse templo é dedicado a Durga, né? É um templo construído pelo... Como que chama aquele... Nossa, Tem me que tem dele, fugiu né? o nome do Swami, de uma linhagem conhecida. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas, enfim, foi construída por esse Swami, que era uma pessoa considerada iluminada também, né? E é um templo muito agradável, um lugar muito bonito de a gente visitar, né? Ele fica distante assim do centro da cidade, mas a gente sempre vai visitá-lo porque vale a pena.
No meio do caminho, muitas vezes a gente para também no ashram de Madre Teresa de Calcutá, né? Uma freira católica que teve um papel muito importante em Calcutá, né? Que ela cuidava das pessoas doentes e tudo mais. Um ashram também bem bonito. E aqui é um outro templo, e perto dos templos tem sempre esse comércio, né, onde se vende as coisas que se precisa para fazer as oferendas no templo, né? Esse templo é o Kalighat, e é o templo que, na verdade, deu nome para essa cidade, né? Então, Kolkata vem de Kalighat, né? Kalighat é o lugar de Kali, né? Então, da deusa Kali, que é o aspecto da deusa irada. Kali é aquela estátua que é uma deusa negra com a língua para fora, uma língua vermelha, e ela tem os cabelos desgrenhados, assim, toda enlouquecida, né? Mas é um aspecto da mãe divina, né? Então, é legal a gente poder ter essa oportunidade de sintonizar também né, com as várias deidades lá que são cultuadas na Índia, né? É um templo, embora ele não pareça, porque o templo é um pouco mais recente, mas ele é no lugar onde existiam templos e outros templos mais antigos. Então, esse lugar especificamente, né, é um lugar dedicado a Kali muito, muito antigo, né? Embora a construção seja um pouco mais recente, a construção atual, né, a gente percebe ali, tem o Borogodó, né, tem uma energia especial ali. Depois de Calcutá, a gente vai para Varanasi. Varanasi é provavelmente a cidade mais sagrada da Índia, né? Uma cidade dedicada a Shiva, o criador do yoga, e ela é na beira do rio Ganges, né? Então, esse rio que a gente vê aí é o Ganga. É aquele rio que os hindus acreditam que as águas podem purificar os nossos karmas, né? O desejo de todo hindu é poder fazer uma peregrinação até o Rio Ganges para poder se banhar ali, né? Então, é o centro da vida espiritual ali na cidade, é essa parte velha da cidade, né? A velha Varanasi e o Rio Ganges, né? A gente costuma fazer um passeio de manhã cedo pelo rio, onde a gente vê acontecer a vida ali, né? Tem essas escadarias que dão para o rio, que são chamados ghats. Então, são nessas escadarias que as pessoas ficam, fazem as suas preces, os seus rituais e tudo mais, né? Então, quando a gente passeia pelo rio, a gente consegue ver toda essa vida pulsante ali, né? E é o nascer do sol, porque é ao nascer do sol que as pessoas vão para fazer os seus rituais ali. E cada GAT ele tem uma função, vamos dizer assim. Você vai passar num lugar que vão estar as mulheres lavando as roupas. Então, é a lavanderia. Aí, o outro, estão lá, né, uns sadhus, umas pessoas fazendo rituais, né? Enfim, tem vários gates, né? Ali você vai ver que tem Uhum. várias escadas. E então, você segue assim, a gente passa de barco e vai Da vendo cremação. várias. E tem um que é da cremação, né? A gente passa de longe, mas é os lugares onde eles têm, por isso que é um lugar sagrado para eles, e todo hindu, ele, né, pelo menos uma vez na vida, ele Gostaria de deseja, né, visitar. estar em Varanasi, e ele deseja morrer e ser enterrado lá, ser cremado lá, né, porque é um dos lugares, né, mais sagrados na Índia. Na cultura hindu se acredita que Varanasi é um portal já
os mundos superiores, né? Eles chamam de Shiva Loka. Então, é um portal para o mundo de Shiva, né? Então, quem morre lá já vai direto para o colo de Shiva, né? Então, essa é a ideia. Essa parte velha, né, ou de Varanasi, ela é feita por um monte de vielas pequenas, onde a gente consegue entender como eram as cidades mesmo, né, antigas na Índia, e são vielas que a gente não consegue de carro, então a gente normalmente pega um tuk-tuk, que são como se fosse uma motocicleta com uma cabine, né? E vão duas, três pessoas ali, então a gente pega lá uma fila de tuk-tuk para levar a gente até os Ghats, né? Nosso grupo passeando de barco, né? De manhã cedo e experimentando aí toda essa vivacidade de Varanasi. As crianças, né? Numa das vezes que a gente foi, tava essas crianças aí tudo fazendo suas cerimônias, eles pegam a água, derramam sobre a cabeça, tomam um banho ali, né? Então, é muito bonito de ver essa devoção que eles têm. O próprio rio é considerado sagrado, né, para eles. Então, é muito bonito. Opa. E a gente também faz a nossa, né? Claro, então a gente costuma no passeio de barco comprar esses potinhos com flores, com vela e tudo mais, e aí a gente faz a nossa cerimônia, entrega lá para o rio, né? É, é como se fosse uma oferenda, né, para o próprio rio, tá? À noite, no pôr do sol, se tem esse arati, né, esse ritual do fogo, onde são oferecidos essas chamas, esse fogo, né, para o rio. E isso é feito por um grupo de sacerdotes, né? E é muito bonito assim a maneira como eles fazem, né? É super cantam os mantras e vão fazendo, né, os movimentos com as chamas. Então, a gente costuma ir lá para a beira do rio à noite também para ver esse ritual acontecer. De Varanasi, a gente pega um voo para Khajuraho. Khajuraho é uma cidadezinha no meio do nada, né? Não tem nada muito importante perto. E Khajuraho também não seria importante se não fosse por esses templos maravilhosos, né? Esculpidos na pedra. Então, Khajuraho é uma pérola, assim, a gente ama ir para lá, né? E normalmente os grupos gostam muito dessa passagem por Khajuraho, né? Então, tem esses templos incríveis, esculpidos em pedra, extremamente decorados, né? Da base até o topo. Esses templos, eles representam montanhas, então eles têm esse aspecto, né? Como se fossem montanhas. E, e aqui onde vocês veem essas, né, parece umas faixas ali, são faixas de esculturas. Então, são vários andares de esculturas ali, né? São esculturas de tudo, né? Esculturas que representam deuses, esculturas que representam a vida cotidiana daquele povo, né? Então, você vai ver uma escultura de uma mulher tirando um espinho do pé, você vai ver a escultura de um homem puxando uma parelha de bois, né? De uma mulher se olhando no espelho e passando cajal nos olhos, você vai ver de tudo, né? E essas esculturas são
extremamente ricas assim no trabalho, né? É tudo feito em pedra, mas parece que os caras estavam esculpindo em sabão, de tão detalhista que são essas pinturas, né? Essa daqui, por exemplo, você vê a transparência da roupa deles, né? E é um casal apaixonado, né? Shiva e Parvati apaixonados. Então, antigamente na Índia, as mulheres não usavam top, né? Não usavam a parte de cima, os seios ficavam de fora, os seios não é uma parte erótica, né? Para os hindus, né? É erótica, mas não é uma parte assim proibida de se mostrar, né? Os ombros são muito mais escondidos do que os seios, né? E é aqui também que a gente vai ver as esculturas tântricas, né? As esculturas eróticas, que, como essas esculturas retratam o cotidiano, então elas vão retratar também um casal fazendo amor, né? Às vezes um grupo de pessoas, né? Um casal fazendo amor e as ajudantes e os ajudantes ali perto, né? Então não é parte do dia a dia deles, né? Aqui do lado tem um Ganesha, tá? São esculturas incríveis, são muito, muito bonitas, né? Assim, teria que ficar uns 3 meses lá para a gente poder ver realmente cada uma delas, né? Se deliciar com cada uma dessas esculturas. A gente fica 2 dias, dá para, né, ter uma visão boa. São vários templos. Esses templos, eles são visitáveis, eles não funcionam mais como templo, né? Mas tem uma história, né? Muito, muito rica, né? Muito rica da cultura, da arte, porque, né? A escultura, só a parte de fora, ela já traz toda uma história do que acontecia lá dentro, né? E então são vários templos. Esses níveis também simbolizam os níveis de evolução, né? Do ser humano, né, do seu nível, né, onde ele está muito preso às coisas materiais até ele se iluminar. Então, você vai ver essas camadas, né, nos próprios tempos representado por fora, né, e então essas, né, que ele vai até alcançar o Uhum. topo, que é o samadhi, o estado, né, que eles chamam, né, de moksha, libertação, para alcançar essa iluminação. Então, mesmo essas estátuas, né, que hoje se fala, né, muito, né, às vezes você vai lá, a pessoa, né, o guia chega para o ocidental, se ele não está, né, acompanhado, ele vai mostrar aquelas estátuas simplesmente como eróticas, né? Porque o ocidental chega lá e ele quer ver, né? Eu fiquei sabendo como se fosse algo, né? Como uma diversão. E, na verdade, tudo isso que é aparentemente erótico para a gente, né? É todo um processo de divinização do divino, de olhar, né? Para a vida e para tudo aquilo que compõe a natureza humana, né? E divina também, tanto assim que muitos deuses eles são representados, né? Dessa forma, né? A criação como, né? Esse homem e mulher, né? Como parte de uma criação. E esses templos eles ficam num grande jardim, né? Num grande gramado assim. E o complexo principal ele tem acho que uns 16 templos, né? São vários, São vários templos, é muito gostoso para ficar por várias lá. divindades, né? A Índia, muitos dos templos, né, foi se perdendo, foi envelhecendo, e Khajuraho é um dos lugares aonde eles mantêm. Então, está tudo muito, muito conservado, preservado, e hoje em dia eles têm, né, um olhar, né, mais cuidadoso, então muitas coisas vão sendo restauradas. E Khajuraho é um lugar onde a gente consegue, né, viajar na história, mas ver tudo muito rico, né, muito presente, porque é muito bem conservado. Aquela imagem anterior é dentro de um desses templos, né? E
normalmente as esculturas são mais representando as deidades mesmo, tá? Muito gostoso sentar aí pertinho de um templo desse, ficar quietinho, olhando a paisagem, meditando um pouco, né? Muito especial ali. Em seguida, nós vamos para Agra. Então, a gente tem uma viagem de trem, de Khajuraho para Agra. A gente para no meio do caminho, numa cidadezinha chamada Orcha, que também tem umas construções legais, né? E depois a gente chega em Agra, que é uma das cidades mais conhecidas da Índia, onde tem o Taj Mahal, né? Em Agra, a gente tem o Red Fort, esse forte vermelho, que era o lugar onde moraram os imperadores persas, né? O norte da Índia, ele tem uma colonização persa, né? Então, a gente percebe isso em Agra com bastante intensidade, né? Então, esse forte é construído pela dinastia do Shah Jahan, né? O Shah Jahan é quem construiu o Taj Mahal, mas o Red Fort foi o avô dele que construiu, o Akbar, depois passou para o filho, depois para o neto, que é o Shah Jahan, e assim por diante, tá? É um forte construído em arenito rosa, por isso que ele é chamado de Forte Vermelho, né? Por fora é uma fortificação, mas por dentro tem os palácios, tem os lugares aonde vivia a família real, né? E lugares extremamente bonitos. Então, tem partes que são brancas, que são feitas de mármore, como o Taj Mahal, né? Com esses arcos incríveis decorados, né? É um lugar muito especial e onde você consegue perceber a vida, né, a corte daquele império, né? Aconteciam eventos, tudo, né? Então, aí era como se fosse um camarote, né? Aqui, na verdade, era a sala de audiência, né, onde o imperador recebia as É. pessoas que tinham alguma demanda para decidir, né, se o boi é de um ou do outro. Aqui ainda o Red Fort, né? Uma das entradas, um estilo bem persa mesmo. E aqui o famoso, né? Taj Mahal. Então, o Taj Mahal não é um palácio, ele é um mausoléu, né? Ele é um monumento funerário. O Shah Jahan, que era esse imperador, ele tinha um harém, obviamente, como era comum para os reis da época, mas a preferida dele se chamava Mumtaz Mahal, e ela morreu quando deu à luz, se eu não me engano, ao 14º filho. E ele ficou tão deprimido, né, que contam, né, tem lendas, a gente não sabe se é verdade ou não, mas contam que quando ele soube da morte dela, ele estava viajando, estava, né, numa campanha, numa guerra, alguma coisa assim. Quando ele foi avisado da morte dela, o cabelo dele esbranqueceu, né, numa noite, né? Do dia para a noite, ele ficou com o cabelo branco de tão triste que ele ficou de perder a esposa. E aí ele disse que ele ia construir o maior monumento funerário, né, que já tinha sido construído na Terra, né? E realmente ele construiu essa joia, né, que é o Taj Mahal. É um lugar incrível. Eu já fui N vezes para o Taj Mahal, mas toda vez eu me emociono, toda vez acho lindo de estar lá, de ver de novo, né? O, o Tagore, que é um poeta indiano, ele diz que o Taj Mahal é uma lágrima de amor na face do universo, né?
Acho muito lindo isso. E realmente é um templo que foi um mausoléu que foi construído por amor, né? E é aí onde está enterrada Mumtaz Mahal e também o Shah Jahan, o imperador. Ele é todo feito de mármore branco, né? Fica também num jardim imenso. Tem duas mesquitas, uma de cada lado do Taj, né? Uma é verdadeira, outra é para não perder a harmonia, né? O equilíbrio. Eles construíram duas mesquitas, né? Como eles eram muçulmanos, não hindus, né? Os mongóis, eles eram muçulmanos. Eles construíram uma mesquita porque tinha que parar em determinado momento para fazer as orações, né? O pessoal que estava trabalhando na construção. E aí a pessoa ia olhar assim de frente quando chega e vê aquele monumento todo. Tem uma mesquita do lado, mas do outro lado ia estar em desequilíbrio. Então, para ficar, eles construíram exatamente uma do mesmo jeito, com a mesma cara, uma mesquita, só que não tinha uma função de ser mesquita. Então foi uma fortuna gasta, né? Só E pela para se estética. construir tudo, e é muito bonito, porque tem muitas nuances. A cada período do dia, você tem uma visão diferente, né? Então, logo pela manhã, vocês viram que tinha um fogzinho, né? Uma neblina, depois começa a aparecer o sol, né? O nascer do sol. Ali na frente tem um lago, não vou contar tudo, senão perde a graça, mas tem um lago e, enfim, parece uma piscina, assim, reflete, é muito bonito. A gente É muito acaba irreal. pegando, É a muito gente vê um irreal o pouco Taj Mahal. o tempo, né? Desde o amanhecer, a gente costuma ir bem cedinho para lá, né? É. Para ver essas nuances. Então é muito lindo. E o Fernando estava falando da estética, a coisa da mesquita, né? Então, o Taj Mahal ele é construído de uma maneira completamente estética, né? Os dois lados são exatamente igual. Essas torres que tem, elas têm uma determinada inclinação, elas não são retas, mas elas têm essa inclinação porque quando você olha de lado, parece que elas são retas. Se eles construíssem reta, ela ia parecer torta, né? Quando a gente olhasse de frente. Então, é uma coisa extremamente simétrica, assim, é muito bonito. É uma engenharia muito elaborada, né? Dizem que até hoje é estudo para o pessoal que faz engenharia, porque foi uma coisa muito sofisticada e refinada, né? Até para os tempos de hoje, com toda a tecnologia, né? É espantoso ver, né? Como eles foram capazes de construir tamanha perfeição, assim, e detalhe, cálculos para que ficasse, né, em diversos ângulos você conseguisse ver, né, essa grandiosidade sem perder a característica. E esses detalhes nos pórticos, né? A gente vê ali uns detalhes, uns desenhinhos, é tudo feito com incrustação de pedras semipreciosas, né? Então, é um trabalho extremamente refinado. Acho que não tem uma foto que a gente veja melhor, mas aqui Mas ali no acima portal do dá para portal, né, ver. dá para ver, e lá dentro é tudo decorado com essas pedras semi-preciosas. E os mestres, né, a tradição é muito forte, vão passando, né, eles trouxeram, né, mestre de outros países, né? Que teve Itália, né? Para construir, enfim. E, e a tradição é muito forte. Então, ainda hoje você vê pessoas que são discípulos, né? E trazem ainda essas características. Então, a gente vai lá conhecer numa loja o cara que fez, né? Que esculpe ali, que aprendeu com não sei quem. Então, é, Eles figuras que preservam a têm essas mesma técnica. incrustações, como tem ali, né, nesse mármore, a gente vai ver os souvenirs, tudo com essas, né, incrustações. É muito bonito. De Agra, a gente volta para Delhi e depois já seguimos para o sul da Índia, para o Kerala, que é um dos estados mais
bonitos, talvez, da Índia, né? O Kerala é considerado a Península Esmeralda, né? Porque é muito verde, muito coqueiro, né? É, a gente vai passar por Kochi, que é a capital do Kerala. É uma cidade com características portuguesas, né? A gente vê muitas construções assim com característica portuguesa. Essa parte foi colônia de Portugal, né? Tem lá uma igreja dedicada a São Tomé. Dizem que Tomé morreu na Índia, né? Então, enfim, é uma cidadezinha bem interessante, mas a gente logo vai para a região do lago, né? Do Backwaters, que é a região que mais interessa para a gente. Então, essa região ela tem saída para o mar. O Backwaters é como se a água do mar fosse invadindo o continente, criando canais, né? E é através desses canais que muitas pessoas se locomovem, então tem os barcos para ir de um ponto para o outro, tá? Muito interessante o Kerala. Esse é o hotel que a gente fica lá no Kerala, né? Sempre dando para o lago, um hotel bem gostoso. E aí, nesse resort, é para a gente também descansar, porque, né, é uma viagem intensa, então é bom ter esse momento de parar, de descansar e tudo mais, né? De assimilar tudo aquilo que a gente viu e que a gente percebeu na viagem. O sul da Índia também é muito forte, rico, os tratamentos, né? E a cultura ayurvédica, né? Então, a medicina. Então, lá a gente tem mais oportunidade na Índia toda, mas no sul, né, a gente encontra grandes escolas e isso é oferecido, né, nos hotéis, tal, esses tratamentos, né, Ayurvédico, com né? as terapias ayurvédicas, né, massagens, essas oleações todas que fazem parte aí desses tratamentos ayurvédicos. Então, a ideia do Sul é a gente descansar e, quem tiver interesse, né, receber uma massagem ou fazer algum dos tratamentos. Claro, não dá para ser um tratamento ayurvédico, né, do jeito que se faria, que é uma coisa que você precisaria ficar lá pelo menos um mês, né? Mas dá para a gente experimentar essas técnicas de oleação, de massagem a quatro mãos, né? Ou o Shirodara, que é essa técnica em que fica um pote caindo óleo de gergelim morno sobre a cabeça, uma coisa extremamente gostosa, Relaxante, extremamente relaxante, né? Então, vai dar para a gente experienciar um pouquinho dessas essas técnicas, terapias, né? eventualmente até fazer uma consulta com algum terapeuta ayurvédico, né? A gente consegue, tem clínicas ayurvédicas ali nessa região, tá? De lá a gente volta para Delhi. Delhi é a capital da Índia. A gente visita, é uma cidade grande, né? Uma cidade não do tamanho de São Paulo, mas turbulenta como São Paulo. A gente gosta de Delhi também, mas é uma cidade mais agitada, né? Aqui o Kutab Minar é a região onde a gente percebe as ruínas antigas de Delhi, né? Delhi parece que é uma das cidades mais antigas do mundo e tiveram 7 cidades que existiram ali. Então, essa cidade atual é a sétima, né? Então, aqui nesse lugar a gente vê ruínas de monumentos e de construções de vários períodos, né, de existência aí da cidade. Esse é um templo Sikh, né? O sikhismo é uma das religiões da Índia, então é um templo muito bonito, a cúpula de ouro, né?
É um lugar muito especial. A gente foi visitar a primeira vez em 2019, a gente não conhecia lá, e adoramos, e está incluído no roteiro, com certeza, uma visitinha para esse templo. Tá? As meninas se empolgarem lá no templo, eles fazem comida, fazem pão, né, para oferecer para pessoas Comunidade. necessitadas e para a comunidade, para a gente mesmo, né? Então ficam lá sempre pessoas voluntárias fazendo pão e aí as meninas se animaram de ajudar lá um pouquinho também. Visitamos o Memorial de Gandhi, né? Gandhi, Mahatma Gandhi, acho que a maior parte de vocês já ouviram falar, né? Então, é um memorial dedicado a ele. É, é um lugar bonito, sereno, né? Gostoso também de passar ali. E depois a gente tem um dia para fazer compras ou simplesmente para passear por Delhi, né? Então tem vários mercados, né, em Delhi. Esse é a Jampat, é uma das principais ruas e tem lojinhas uma do lado da outra, uma que vende roupa, outra que vende estátua, outra que vende Joias. joias, camiseta, enfim, né? Tudo que você puder imaginar, tudo que é típico da Índia, você vai encontrar nesse mercado, né? Então, vale a pena um passeiozinho por lá. É bom que na Índia, enfim, né, tudo existem várias coisas espalhadas, né, lojas, vários lugares, e aí se concentra um pouco de cada coisa que a gente, né, pode querer conhecer aí, né, das lojinhas da Índia. Então tem uma variedade muito grande Tecidos, as de, pashminas, né? né, Os é, lenços, sari, a roupa tudo que você, indiana, incenso, curta, tudo que né? você imaginar. Você Incenso, fala, eu queria trazer da Índia. Então a gente fala, deixa para comprar em lá Delhi, em que lá Delhi. tem. Lá tem. A não ser que você veja uma estátua especial no começo da viagem, de 3 metros, e você queira carregar. Às vezes é difícil pôr na mala, mas enfim, você pode mandar despachar. Aí você compra antes, senão deixa para comprar lá em Delhi. Aqui são alguns dos hotéis que a gente fica, né? A gente normalmente fica em hotéis 5 estrelas, alguns 4 estrelas. Esse é o 4 estrelas de Calcutá, mas que ele é tão fofo esse hotel, a gente adora muito ficar lá. É melhor do que alguns 5 estrelas que a gente fica até, né? É um hotel muito gostosinho, muito aconchegante, com um café da manhã maravilhoso, né? Eles fazem a masala doça, que é uma panqueca feita de lentilha, né? E é uma coisa extremamente crocante, com recheio de legumes ali, ou de queijo, e eles fazem isso de café da manhã, né? Tipo, a gente tem omelete nos cafés da manhã aqui no Brasil, lá tem Lá tem omelete também, também, mas mas tem a masala doce, né, que a gente ama, assim, comer isso, é muito gostoso, tá? Esse olha, só quem daqui, já comeu ia ficar com vontade agora, porque é muito bom. Eu já estou ficando com fome, só de esse, lembrar. esse daqui é o Jaipur Palace, é, de Delhi, né? Na verdade é Jaipur Siddhartha, não é Palace esse. É Jaipur Siddhartha, é o hotel que a gente fica em Delhi também, um hotel bem bacana, né? No Karol Bagh, que é um bairro central ali de Delhi, né? Desculpa, esse daqui é o Jaipur Siddhartha, esse outro aqui é o de Agra, né? É um hotel imenso, tá? O Jaipur Siddhartha de Delhi. Tô trocado aí, né? Eu troquei os nomes, né? É. Legal. Tudo bem.
Mas dá para você ter o clima, né? Café da manhã é sempre maravilhoso, assim, não dá para ser meia hora, 5 minutos de café da manhã. Então, a gente se organiza de levantar e para passar lá uma parte da manhã no café. Esse é o Ramada, que é um resort em Kochi, né? A cidade, a capital lá do sul da Índia, do Kerala, né? Então também é um hotel com essa piscina que atravessa o hotel todo. Muito bem, vocês devem estar curiosos para saber, né, como que vai ser a viagem, tudo. Então, a viagem está programada para fevereiro, a gente sai dia 1º e embarca de volta no dia 25 de fevereiro, tá? É uma viagem grande, sim, mas é muito longe a Índia, né? Não dá para você ir passar uma semana lá. Então, a gente gosta de aproveitar ao máximo, tá? E tempo, né? E ter tempo de aproveitar, como eu disse. A gente viu roteiros que a pessoa falava, eu fui para a Índia, mas eu fiquei muito perdido, porque eu não tinha tempo. Sabe assim, você toma o café da manhã correndo, já vai visitar 10 lugares naquele dia, porque tem uma programação. Claro que a gente tem programação também, mas é, precisa ter um tempo para experimentar o lugar, né? Então, para passear ali, para vivenciar. Então, para a gente ter essa oportunidade desse roteiro que a gente fez, não dá para ser só uma semana. Uhum. Então, aí os valores, né? A parte aérea internacional está em torno de US$ 1.400. Eu tive procurando ontem os voos e a gente consegue voos bons, porque tem voos que são muito demorados, 30 horas, né? Mas os voos ali de 22 horas, que você para na Europa ou em algum lugar, eu encontrei até por US$ 1.200, tá? Então, botei 1.400 só para a gente ficar mais confortável. E pensando isso, sai de São Paulo, né? Então, quem é de outros estados aí precisa, obviamente, vir para São Paulo, tá? A parte terrestre, 3.600 por pessoa, em apartamento duplo, para um grupo mínimo de 15 pessoas. Tá? Nesse valor está incluído o café da manhã em todos os hotéis. E no ashram, que a gente fica lá no começo da viagem, a gente fica lá no ashram, hospedagem, café da manhã, almoço, jantar, tudo incluído. Tá? No restante da viagem, café da manhã está incluído. Ou 4.000, se o grupo for menor, né, de 10 pessoas, então sobe um pouquinho o valor da viagem, tá bom? Suplemento para quarto individual, se alguém preferir ficar sozinho, 1.250. E os voos internos, que custam US$ 780, tá? Esses voos, né, tanto o internacional quanto os internos, a gente sabe que companhia aérea eles mudam os preços a todo instante, então esse é um valor atualizado aí, né? Se a gente deixar muito para frente para comprar os voos, tem chance de serem atualizados, tá? Os voos internos, lembrando que como às vezes a pessoa tem milhas e tal, cada um compra o seu. Isso Externo, isso. os externos, o voo internacional, Internacional. né? Então, a pessoa ela compra a parte, né? Então, aí ela vai. Né? A gente prefere que as pessoas comprem, né, da mesma empresa aérea, que é para todo mundo chegar dentro do mesmo horário e tal, né? E dia. Mas aí tem a oportunidade de usar milhas, tudo, né? E hoje em dia eles não fazem mais planos e pacotes, né, para voos internacionais como se fazia antigamente, né, quando tinha grupos.
às vezes para fazer um pacote sai mais caro, porque eles têm que fechar um grupo de voo, eles acabam encarecendo mais do que você comprar individualmente, comprar, né, cada um comprar a Mas a sua gente dá passagem. todas Mas a as gente vai dando dicas, as dicas né? e A gente indicações, as programações para poder. normalmente sugere, olha, esse voo está com preço bom e seria legal se o grupo fosse aqui. Mas, claro, se alguém quer ir antes, quer ficar na Europa, quer pegar uma outra companhia, desde que chegue lá no mesmo dia que o grupo, não tem problema, tá? Data e forma de pagamento, então, as inscrições do grupo até dia 8 de agosto, né, para a gente reunir as pessoas que vão e, enfim, começar os preparativos para a viagem. Então, até 8 de agosto, essa inscrição no grupo é feita com esse pagamento de US$ 500, que já faz parte do pagamento da parte terrestre, tá? Então, você paga os US$ 500 iniciais da parte terrestre ali no dia 8, tá? Os voos internos, o pagamento a gente está prevendo até dia 31 de agosto. Esse pagamento é feito diretamente para a Índia, para a nossa agência lá na Índia, tá? A parte terrestre restante, né, tirando aqueles US$ 500, fica 3.100 se forem 15 passageiros, ou 3.500 para 10. Eles são pagos lá na Índia, na chegada, no dia 3, né, quando a gente se encontra todo mundo lá na Índia, aí vocês fazem o pagamento em dólar para a gente, tá bom? Então, fica bem facilitado dessa maneira. A gente sugere para o pessoal que tem intenção de ir já começar, né, a comprar dólares, já começar a fazer a sua reserva, tá? Fora esse valor que, né, da parte terrestre e tal, a gente sugere que você leve mais uns US$ 1.000 para despesas de alimentação, um ou outro, né, um ou outro passeio diferente que não esteja no roteiro, né, que a gente queira fazer, pegar um táxi, alguma coisa assim, US$ 1.000 tá de bom tamanho, tá? E claro, alguma coisa a mais se você quiser fazer compras e tal, então aí pessoal, cada um leva aquilo que quiser, tá? Muito bem, perguntas agora. Acabamos Andy, qual é a data de encontro do a grupo na data de chegada? encontro. A gente chega na Índia dia 3, se eu não me engano. Deixa eu só abrir aqui meu. Tem que chegar dia 3 em Delhi, é isso. Isso, Isso. dia 3, tá? E aí volta dia 25, Dia 25. já em Tá? São Paulo Sai ou de saindo Delhi de dia lá? 25. É engraçado porque a ida, né, como a gente vai num sentido do fuso horário, então a Sim. ida demora Uhum. 2 dias, mas a volta você Uhum. sai de lá no dia 25, chega no dia vinte e Dia cinco mesmo, 25. né? A Ah, gente então tá sai de lá bom. de madrugada, chega dia 25, final da tarde, começo da noite, normalmente, tá? E tem escala, né? Geralmente os voos para lá tem escala, Isso, né? tem escala Não para a tem direto. Europa ou por Dubai, né? Ou África do Sul. Os voos melhores, com preço mais legal que a gente está vendo, pela Europa, pela Itália, tá? Até esse momento, Tá né? bom. Uhum. Mas como a gente está adiantado, né? Então é legal, porque dá para a gente escolher bem os voos e tudo mais. Aí se vai ficando mais para o fim do ano, começa a ficar mais complicado de a gente conseguir voos interessantes, né? Tá? A gente gosta de se organizar bem antes. Inclusive, nós fazemos algumas reuniões antes para a gente, para o grupo se conhecer, né? Para a gente Uhum. já viajar e conhecer as pessoas que estão indo com a gente, né? É, e também para dar uma série de informações para vocês a respeito da Índia, de como a gente se comporta na Índia, o que levar, o que não levar, né? Enfim, todos aqueles detalhes de uma viagem,
né? A gente é Sim. bem organizadinho e Precisa, bem né? paisão, né? É, Então, precisa. gosta de carregar o povo no colo, né? São lugares bem bonitos, pelo jeito, né? Aham. É uma viagem muito especial, né? Não só naquilo que a gente vê, não só nos milhares de fotos que a gente tira, mas, né, dessas experiências. A gente, diferente da maior parte das viagens, né? A gente gosta de andar na rua, né? A gente Uhum, gosta de entrar nos lugares e comer uma coisa mais, né, mais local mesmo, né? uhum. Então, é muito, muito gostoso, assim, botar o povo no, né, para viver na Índia mesmo, né? E ainda hoje a Índia é muito segura, né? Apesar Sim, do mundo globalizado, qualquer lugar que você vai, né, corre o risco às vezes a pessoa tem medo turista, né? Uhum, É, a Índia é um lugar, assim, aparentemente seguro. uhum. Claro que, né, que existem pessoas Sim, de má fé em todo lugar, mas sim. a gente fica muito à vontade lá, fica muito confortável lá, assim, porque é um povo muito acolhedor, enfim. Uhum. Adoro um a turista. chance de ter um arrastão na Índia é zero, né? Não dá para você deixar o teu celular no banco da praça e tirar foto ali no meio do jardim, né? Isso, óbvio, não dá para fazer, mas Uhum. a, a chance de alguém te parar na rua e te assaltar É. Agora, a chance de alguém te parar na rua é bem fácil. de alguém Porque eles parar vão Com na rua ficar para certeza. curiosos, falar, é conversar, turista, eles querem para saber de tirar onde você foto. de onde você é. Uma vez a gente Sim. pegou o metrô lá e é lotado. Imagina o metrô de São Paulo 10 vezes mais lotado. E a gente queria descer no lugar, não imaginava como é que a gente ia descer, porque estava muito lotado, tudo apertado, a gente não conseguia nem se mexer. E eles entenderam que a gente queria descer. Eu falei, Anderson, eu me senti Moisés, um cajado. E na hora que a gente falou que ia descer, né? Alguém falou, eles querem descer, eles são muito simpáticos, né? E aí, assim, abriu, alguém fez um movimento, todo mundo se afastou, abriu e a gente Que saiu assim. bonitinho. É Eles legal, né? Isso, né? são muito hospitaleiros, assim. O Uhum. mais engraçado é que esse senhor que ajudou a gente no metrô, a gente encontrou ele 2 dias depois, andando ali no centro de Delhi. Ele falou: Ah, vocês lembram de mim? Eu encontrei vocês no metrô. As coisas Ele guardou a impossíveis afeição que de a gente vocês, né? jamais imagina conhecer alguém no metrô e depois encontrar de novo essa pessoa É. em qualquer lugar, né? Essas coisas na Uhum. Índia acontecem, É. né? Ô, Andy, e quantos dias no ashram? No Ashram a gente fica 6 dias, né? Tá. Então, é um tempo bom. A gente gostaria de ficar Chega à noite, né? 15, né? Um mês, mas 6 dias por uma viagem, né? Que a gente quer conhecer outras coisas. Então, é um tempo legal, dá para a gente viver bem o ashram, dá para a gente ter essas aulas, né? Com os professores do próprio ashram. Uhum. É um tempo legal. Tá? E assim, o grupo mínimo vocês vão ter que juntar 10 pessoas. Se não tiver 10 Isso, pessoas, vocês não vão. É isso? isso, aí o grupo não, a gente não consegue fazer. Tá A gente bom. já tem um grupinho que estava organizado para ir o ano passado, né? Então, acho que a gente vai juntar fácil 10 pessoas esse ano. Estou É. Ah, sentindo, legal. Aham. Então sentindo tá que bom. vai dar jogo esse ano, Tá tá? bom. Eu só Uhum. preciso achar uma creche que aceita uma criança 25 dias. Uma Mas creche da eu tô com vovó, fé que da eu vou casa da conseguir. avó. Como que fala? O pessoal põe as crianças lá, acampamento. Acampamento, isso.
Deixa ela uma semana em cada lugar, né? E eu só preciso juntar o dinheiro de novo, né, professor? Que eu gastei. Ai, Lu, como que você foi gastar o dinheiro da Índia? Depois eu vou te contar. Quando eu chegar aí, você vai ver que eu e o Ricardo vamos aprontar de novo. Legal, Mas eu junto, você sabe, né? legal. A Lu já está confirmada. Eu e o Ricardo. Você é o Ricardo e a Rô, né? É. São os três que já estão inscritos desde o ano passado. No grupo passado, a gente teve um casamento lá. Um casal, o Rô, né? A Rô e o O Dama, Vitor. o Vitor, eles se casaram lá. O Anderson fez o casamento deles, compraram uma roupa toda indiana, né? Foi assim, uma cerimônia fez no hotel mesmo, mas foi muito legal. Foi a segunda vez, né? É. Teve um outro grupo também, que o casal acabou fazendo uma cerimônia assim, de casamento. Eles, enfim, eram casados há muitos anos, mas Não não tinha tinha passado por um ritual. E aí foi muito legal, assim, todo mundo fazendo Ritual preparativo, indiano, então, né? todo, o grupo todo, Chique. me ajudando na preparação, o pessoal do hotel fazendo a maquiagem da noiva e botando as flores do cabelo. Foram Bonitinho. histórias que ficam Que legal isso. assim, né, marcando na memória. legal, Onde gente. você vai mandar isso, esse material todo para a gente, né? Pô, vou mandar para vocês o Uhum. roteiro, né, com a descrição de cada lugar, que dia Sim, que é, aham. os valores, tudo isso que eu mostrei para vocês está nesse roteirinho, tá? E, e daí a gente pede que vocês fiquem em contato, né? Quem tiver interesse realmente em ir, né? Fique em contato com a gente, para a gente poder já ir organizando o grupo, tá? Então, primeira data importante, 8 de agosto, né? Sim, Fazer uhum. a inscrição no grupo, tá Tá bom? bom, tá bom. Tá jóia, então. Muito obrigada, então, tá? Legal, queridos. E Obrigada. se alguém tiver pergunta, fica à vontade de É. fazer, de conversar aqui. Tá, An- joia. Anderson e Fê, tem pergunta. Diga. Diga, faça. Aqui vocês colocaram esses valores, mas não tem a parte do avião, né? Aqui os. Aí como é que faz essa parte do avião? O avião está lá, voo internacional, US$ 1.400. Ah, não, mas não está aqui nessa outro lugar aqui embaixo que vocês colocaram. Ó, até o dia 8 do 8, 500, aí depois 31.782. E aí, quando que tem que pagar essa parte do voo? O voo, aí a pessoa pode escolher, Como né? é Se ela propósito quer de cada comprar logo, se ela quer comprar um pouco mais para o meio do segundo semestre, né? A gente sugere o voo e a pessoa compra quando Ah, ela tá. quiser. A gente sugere até Tinha a esposa setembro. do Fábio, não era a esposa do Fábio que fez essa parte Ela do chegou voo? a fazer alguns para a gente, né? É, a gente prefere realmente que cada um compre o seu, Dana. Se você precisar de ajuda, a gente ajuda também. A gente tem comprado direto pela internet, mas se você tiver uma pessoa, né, um agente de viagem. Tá. turismo, viagem que você goste, também pode comprar com eles, né? Ô, Mas Dana, se não, a gente compra pela internet, super funciona. E todo o eu resto tenho da um agente viagem, que a não faz, ser Oi? eu tenho um agente que faz assim essas cotações para mim e acho que para mim, para o Ricardo e para a Rô, vou fazer com ele. Aí depois, se alguém quiser junto, eu coloco junto, porque acho que quanto mais a grupa, ele consegue baratear, que ele consegue umas tarifas boas. E nos Uhum. voos não muito loucos, sabe? Que tem aqueles voos loucos que você fica um tempão no aeroporto e ele já sabe que eu sou chata. Então, quando ele faz para mim,
Ele faz de um jeito assim que eu vou ficar muito confortável, sabe? Senão depois eu fico mandando mensagem, perturbando ele. Aí ele já É, Ô, Lu, legal, bacana. ele cobra alguma taxa para fazer essas compras todas? ele cobra uma taxa, assim, acho que é uma porcentagem do voo, mas assim, normalmente, assim, o trabalho que eu não tenho me É, compensa, tá, sabe? tá, tudo Aí bem. acho que no grupo, num grupo isso acaba diluindo. Tá bom. E se Tá vocês tiverem bom. dúvida também, né, assim, antes de comprar, pergunta para a gente. Uhum. Uhum. É um voo longo, né? Algumas, assim, poucas empresas. A gente talvez, acho que a Etiópia que não é boa, né? Que é mais desconfortável, assim, talvez de viajar, mas, né, para Dubai é um dos melhores voos, né? A Emirates, mas hoje ela tá bem alto o valor. Para a Europa é uma boa conexão de se fazer, né? Para a gente ir até a Europa, algum país da Europa e depois a Índia. E, mas no caso, por exemplo, a Lúcia, ela tem esse agente e ajuda, porque provavelmente ele vai, né, escolher. Isso, né, cada voo vai ter um tempo, uma hora, né? A viagem é longa, não tem jeito, não tem como encurtar, né? Mas aí tem o tempo, às vezes, de espera entre o voo até o lugar onde você chega e para a gente fazer a segunda parte, né? Essa conexão para a Índia. Vocês Então, nunca foram pela África do Sul? já Já fomos. fomos, a gente foi Foi, uma vez. foi, é uma boa É empresa mais aérea. curta, não é a viagem? Não é mais curta a viagem pela África do Sul? Um pouquinho mais curta, mas não, assim, no total não faz muita É, diferença. é. Uhum. A gente já foi por Dubai, que é uma ótima empresa, mas a gente pegou um horário, um dia que o voo, a gente tinha 10 horas de espera. A gente até aproveitou e passeou em Dubai, porque era muitas horas de É espera. mesmo. E aí eles oferecem até um hotel, né, para você ficar dentro do aeroporto, faz um pequeno visto lá para poder passear, se caso você queira. Enfim, então tudo isso é parte né, desse voo internacional. Tá. E aí deixa as pessoas à vontade a escolher, né, mas se precisar de alguma ajuda, a gente, né, ajuda a vocês a pesquisarem esse voo. A gente vai. E que voo que vocês Anderson, E vão? o quê? Você e o Fê vai em qual voo? A gente não A decidiu gente não ainda, né? decidiu A gente também. primeiro forma o grupo e aí depois a Ah, gente tá. vai sugerir Mas o aí, voo. é que da outra vez, lembra, foi todo mundo no mesmo voo, não foi? Isso. É, uma boa parte do grupo costuma ir junto, a gente normalmente vai antes, tá? A É. gente encontra vocês lá no aeroporto de Delhi, né? É, mas, assim, essa parte do voo internacional, normalmente o que a gente faz é a gente fala qual o voo que a gente acha que é legal e ele serve de base, né? Então, se alguém quiser ir por uma outra companhia, ou, né, fica à vontade, mas uma boa parte do grupo acaba indo por esse voo que a gente sugeriu, tá? Uhum. ô Várias Anderson, empresas vão chegar no mesmo dia. Oi? vocês vão mandar qual que é essa companhia que vocês viram por US$ 1.400? Vocês vão passar para a gente ou não? A gente passa, Cris, quando o grupo está formado, porque os preços de voo variam muito, Não, né? sim, Eles sim. caem muitas vezes, eles Sim, sobem, sim. então Uhum. pode ser que, tipo, em agosto não esteja compensando esse que eu vi é da ITA, né? Que é Ah, uma, tá, da Ita Airlines. É que eu voei com eles o é ano uma companhia passado italiana. e eu tenho até umas milhas lá, ficou por Aham. causa dessa viagem do ano passado, né? Eles estavam com um voo bom, com um tempo bom e um valor bom, né? Eu vi que estava R$ 6.300, né? Que dá US$ 1.200 mais ou menos. Isso na classe executiva, lógico. Não, Não, na não. classe Não, na econômica. classe econômica. Não, é econômica, eu falei errado. Eu falei errado. Reais, né?
Tá bom, então. Mas pode ser que em agosto, quando feche o grupo, esteja melhor o de Dubai, entende? Então, aí a gente vê e sugere para você. Isso é imprevisível. É. Né? Companhia aérea, eles fazem o que eles bem entendem e a É, gente tem que sambar para achar o que funciona para a gente, né? O tá joia. importante é chegar no mesmo dia, né? E porque aí vai começar a programação e a gente, né? Então, todo mundo chegar no mesmo dia. Como várias empresas vão estar, né, no mesmo dia, vão estar chegando várias empresas de vários lugares, né? Seja da Europa, seja África, ou Dubai, por exemplo, vai estar chegando naquele dia, né, no aeroporto de Delhi, no mesmo aeroporto, a gente, né, tem que ser o aeroporto internacional de Delhi, e aí não E o tem erro. receptivo da gente também, eles vão buscar, mesmo que a pessoa chegue num voo diferente, eles vão Né? buscar e te levar para o mesmo hotel que a gente está, tá bom? Isso é bem tranquilo, fiquem Então, tranquilos. chegar naquele dia 3, e assim, não importa se foi de manhã, de tarde ou de noite, tem que chegar no dia 3. Isso. Uhum. E Isso, aí, dia 4 que a gente começa a viagem, todo mundo junto, seria isso. Uhum. isso. Isso Tá mesmo. bom. A gente hoje trabalha com uma agência na Índia mesmo. Então, a gente tem muito mais facilidades e muito mais segurança até do que ter que conversar com alguém aqui no Brasil para entrar em contato com alguém lá. Então, e é Uhum. uma super empresa, assim, né, uma super agência, uma agência grande, e eles têm muito cuidado e muita atenção, né, para os grupos. Então, eles estão sempre em prontidão, assim, qualquer coisa que a gente precise. E reserva de hotéis, todos Isso. eles que fazem, então. É Isso. esta agência que fazem. Tá Isso. bom. Uhum. Isso facilitou muito, né? Apesar de Uhum. ser uma viagem que tem um custo, né? Ela ajuda a baratear os valores por conta disso, porque senão você passa por uma agência no Brasil que vai ganhar, né, a parte, Uhum. né, dela e vai ainda entrar em contato com uma agência lá. Então, isso a gente já faz direto o canal com Uhum. essa agência na Índia. Uhum. Legal. Vamos ver se a gente vai ano que vem. Eita, tá bom. A gente vai Aí sim. adorar levar Vai vocês, sim, vai sim. Vai, Tá porque bom, você Luciana. pratica yoga na mesma aula que eu, e quem faz comigo vai. Tá bom, a gente vai, então. É a segunda vez que eu também fico assistindo esse roteiro e fico morrendo de vontade. Eu falo, ai, meu Deus, preciso me organizar. Aqui já está Tá todo mundo bom. conectado. A Laura, eu assisti esses dias na aula que eu assisti lá do Prana, Odias, ela fazendo pergunta e assim, já reconheço a voz até, a Dana também. Para variar, fazendo pergunta, né, Andy? Né, Fê? Aí. O Andy me chama de perguntadeira. Não, eu sou agora a nova do grupo. Tem temas a nova perguntadeira. Não, eu tenho que ir para a sua me imitar o mantra, né? Para eu tranquilizar. Então tá Legal, bom. gente. Boa noite, então, para todos, tá? Muito grata, Andy. Boa Beijo. noite. Qualquer coisa a Boa gente está por noite. aqui. Vamos falando pelo WhatsApp. Tá Tá bom? bom. Tá Boa bom. noite, Obrigada, tchau. Boa noite, gente. para pessoal. você. Tchau. Beijo. Boa Tchau. noite. Queridos, obrigada, viu? Nada, Beijo, Bela. Bela. Beijo.